E aí, eu sou o Matheus Dias da UniversiPython, a Universidade do Python. E seja muito bem-vindo a esse vídeo aqui, porque ele é um marco. Ele é o número 1 dos nossos 31 dias seguidos de desafios de programação com Python. E cada dia, durante cada dia do mês de março, a gente vai estar trazendo um desafio de programação para você resolver. E vamos, claro, mostrar a solução aqui através da linguagem Python. Então, se você é jovem, está decidindo ainda a sua profissão, eu te convido para vir para o time dos programadores. E se você já pensa em ser um programador, está na faculdade, está fazendo algum curso técnico, está se preparando para o mercado de trabalho, eu te convido a participar desse desafio também, porque você com certeza vai sair daqui um programador muito melhor do que quando você entrou. E o desafio de hoje, o desafio número 1, é chamado de FizzBuzz. Ele é certamente um dos que mais aparecem nos testes aí para entrevistas de emprego com programação. E ele consiste no seguinte: a gente tem que imprimir na tela do nosso computador os números de 1 a 100, um em cada linha, né? Um embaixo do outro. Só que, quando esse número for múltiplo de 3, a gente vai imprimir o texto fizz no lugar do número. Quando esse número for múltiplo de 5, a gente imprime o texto buzz no lugar do número. E quando esse número for múltiplo de 3 e de 5 ao mesmo tempo, a gente vai imprimir esse texto aqui, FizzBuzz, no lugar do número. Então vamos começar a resolver esse desafio. Então já aqui no nosso editor de texto, vamos tentar resolver esse desafio. A primeira coisa que a gente precisa pensar é numa forma de gerar um intervalo de números que vai do 1 até 100, porque a gente precisa imprimir esses números na tela do computador. E para isso a gente pode utilizar a função range. Então a gente chama a função range e passamos para ela dois números como argumento, por exemplo, os números A e B. E essa operação aqui vai retornar para nós um intervalo de números que começa em A e vai até B-1. Então, por exemplo, se a gente passar aqui no lugar do A, 1, e no lugar do B, 5, essa função vai retornar os números 1, 2, 3 e 4, sem incluir o 5, porque esse último número aqui não entra no intervalo. Então, como a gente quer gerar um intervalo que vai do 1 até o 100, a gente tem que passar os números 1 e 101 como argumento para a função range. Então, essa expressão aqui retorna o intervalo de números que vai do 1 até 100. E agora a gente precisa de um loop, porque nós queremos repetir uma ação diversas vezes. Para isso eu vou utilizar o loop for. Então eu vou escrever aqui o loop, vou definir o loop, e aí eu já tento dar uma explicada no que esse código faz. Bom, então aqui eu estou falando o seguinte: para cada i neste intervalo de números aqui, faço alguma coisa. E aqui eu vou definir o que ele vai fazer. Por exemplo, print i. Imprima na tela o i. O que é i? I é um nome que eu escolhi para fazer referência aos números que existem nesse intervalo aqui. Cada vez que esse loop se repetir, i vai ter o valor de algum número. Então, por exemplo, na primeira vez que o loop se repetir, i vai se referir a 1, que é o primeiro número nesse intervalo. Na segunda repetição do loop, i vai se referir a 2. Na terceira vai se referir a 3 e assim por diante. E na verdade, o nome i não tem nada de especial. A gente poderia ter escolhido qualquer outra coisa. Por exemplo, eu poderia ter colocado for laranja in range, print laranja, tá? Então, se você quiser escolher outro nome, fique à vontade também. Eu escolhi i para fazer isso. Vamos agora executar esse código aqui para vocês verem o que ele está fazendo. Então eu vou salvar ele e executar. E esse é o resultado dele. Ele imprime na tela do console os dígitos, os números que vão do 1 até 100. Mas nós não queremos fazer apenas isso. A gente quer testar algumas condições. Porque quando o número for múltiplo de 3 e de 5 ao mesmo tempo, a gente quer imprimir um texto. Quando ele for múltiplo apenas de 3, um outro texto. E quando ele for múltiplo apenas de 5, nós queremos imprimir um outro texto. Para isso, a gente pode utilizar o comando if. Ele permite com que nós testemos condições. E qual que é a condição que a gente quer testar? A gente quer saber se o número que está sendo iterado no momento, o número que está sendo referenciado pelo nome i no momento, ele é múltiplo de 3 e de 5 ao mesmo tempo. Depois a gente vai testar as outras coisas. Como que a gente pode fazer isso? Qual que é a maneira mais fácil de nós sabermos se o número é múltiplo de outro? Vamos pensar, por exemplo, nos números 2 e 6. A gente sabe que 6 é o número de 2. Como que a gente sabe disso? Porque se a gente dividir 6 por 2, o resultado dessa divisão é um número inteiro, ou seja, ela não tem resto, o resto é igual a zero. E no Python existe um operador, que é esse operador aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui. Esse operador aqui, ó, ele é simbolizado pelo símbolo de porcentagem, chamado de módulo ou módulos. E ele retorna para a gente justamente isso. Se a gente passar aqui o número 10 e 3, por exemplo, essa expressão aqui vai retornar para nós o valor do resto da divisão de 10 por 3. Então a gente pode utilizar ele para saber se esse resultado é igual a zero e se for, a gente sabe que o número é múltiplo de 3 ou de 5. Então vamos lá, vamos criar esse comando. If i módulo
3 for igual a 0 e I módulo 5 for igual a 0, a gente vai fazer alguma coisa. O que eu estou falando aqui? Se o número, o resto da divisão do número por 3 for igual a 0 e o resto da divisão do número for igual a o resto da divisão do número por 5 for igual a 0, o que a gente vai fazer? O desafio manda a gente imprimir esse nome aqui, é FizzBuzz. Beleza. E se não, se caso não seja, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai simplesmente, por enquanto, imprimir I. Então vamos ver isso funcionando. Executando esse código, eis o resultado. A gente sabe, por exemplo, que 15 é múltiplo tanto de 3 como de 5. Então, no lugar de 15, foi imprimido esse nome aqui, FizzBuzz. Mesma coisa para o 30, mesma coisa para o 45, mesma coisa para o 60 e assim por diante, né? Tem mais algumas outras vezes que isso se repete aí. Mas isso não basta para nós, a gente tem que fazer mais testes. Para isso, eu vou utilizar aqui o comando elif. Escreve assim, ó, elif. Ele só é testado, ele também permite com que nós façamos algum teste, mas ele só é testado caso a condição anterior tenha resultado em falso, tá? Então o que a gente quer testar agora? Eu quero testar se I dividido por, quer dizer, se o resto da divisão de I por 3 é igual a 0. E se for, eu vou imprimir Fizz. Então é o seguinte, ó, pode ser que esse teste aqui passe e esse aqui não. Nesse caso, toda a expressão vai retornar falso. Mas aqui eu estou testando apenas essa condição aqui. Eu estou testando apenas se o número é múltiplo de 3. Vamos ver o resultado desse código aqui agora. Então agora, olha só. Por exemplo, no 3 ele imprimiu Fizz. Por quê? Porque o 3 é múltiplo de 3. No caso do 6, a mesma coisa. No caso do 18, a mesma coisa e assim por diante. E agora só falta a gente testar quando nas vezes que o número é múltiplo de 5 apenas. Para isso, a gente coloca mais um elif. Então, se não ser I, porcentagem 5 igual a 0, ou seja, se o resto da divisão desse número por 5 for igual a 0, a gente vai imprimir o quê? Buzz. Salvar e executar. E aqui está o nosso desafio resolvido. A gente imprimiu os números de 1 a 100, porém, quando o número é um múltiplo de 3 e 5 ao mesmo tempo, como nesse caso aqui do 15, a gente imprimiu FizzBuzz, o texto FizzBuzz. Quando o número é múltiplo apenas de 3, a gente imprime Fizz. E quando o número é múltiplo apenas de 5, como no caso aqui, como nesse caso aqui, de 35, nós imprimimos Buzz. E assim está resolvido o desafio. Ele é bastante simples, mas se você sentiu alguma dificuldade, eu aconselho você a acompanhar o nosso curso completo de Python. Nós estamos fazendo um curso que vai desde o básico até o avançado, é totalmente gratuito e está sendo postado tudo aqui no YouTube. Se você quiser participar da turma especial que acompanha a aula com a gente ao vivo, que tem acesso a exercícios adicionais, que tem acesso ao nosso grupo no WhatsApp, também é de graça. Basta você entrar no grupo que está aqui na descrição desse vídeo aqui e mandar alguma mensagem. Fala lá, oi, eu gostaria muito de participar para eu saber que você entrou também. E se você conseguiu resolver tranquilo, espere os próximos desafios aí, que eu tenho certeza que eles vão ser cada vez mais interessantes. E não tenha dúvida, é simples, mas esse aqui, cara, cai muito nos testes aí para entrevistas de emprego. Então, se você não sentiu dificuldade para fazer isso aqui, parabéns para você. E se você sentiu alguma dificuldade, mas conseguiu entender, parabéns para você também. Agora, se você não conseguiu entender o que a gente passou aqui, eu aconselho a você fazer o nosso curso completo de Python e ir acompanhando, é claro, os próximos desafios que a gente postar. Muito obrigado, valeu e até a próxima, até amanhã.